Olá, eu sou a professora Jassana Ferreira, da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN, e nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre o transformador monofásico ideal. A gente vai falar um pouquinho sobre as principais características, né, dentre elas a relação de transformação, né, que a gente vai explorar com um pouquinho mais de detalhes, falar um pouco sobre a impedância vista na entrada do transformador, bem como na saída, né, primário, secundário, entrada e o lado de carga, e um pouquinho sobre os circuitos refletidos, né, que vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor o funcionamento do transformador. Bom, o que a gente considera um transformador ideal, né? Primeiro de tudo, a gente despreza algumas perdas, né? A gente considera as situações ótimas, né? Primeira delas, né, que a gente tem um núcleo, né, que esse transformador é composto por um núcleo que apresenta uma alta permeabilidade. Isso quer dizer que o fluxo vai circular livremente, né, através desse núcleo, que o núcleo vai ter que o fluxo vai ter uma facilidade, né, para transitar aí, né, ao longo desse núcleo, tá? Um acoplamento perfeito, isso entre as bobinas, né, quer dizer o quê? Que o que uma bobina afeta, o que a bobina A afeta na bobina B, é o que a bobina B afeta na bobina A. As duas indutâncias compõem a indutância mútua, né, da mesma maneira, tá? Então, a gente tem uma conexão aí, né, em duas direções, né, dessas duas bobinas, né, sem que uma seja desprezada alguns parâmetros em relação à outra, tá? Não apresenta perdas, né? Aqui a gente não considera nem as perdas ômicas, nem as perdas magnéticas, né? Então, nem as perdas elétricas, nem as perdas magnéticas. E a gente considera, quando a gente está trabalhando com o transformador ideal, pelo fato de não considerar as perdas, a relação de transformação, né? Que vai nos dar uma medida, né? Uma relação entre os parâmetros de entrada e os parâmetros de saída do transformador, tá? Bom, o que seria essa relação de transformação, né? Aqui eu tenho uma figura de um transformador, né? Onde está um núcleo, um enrolamento do lado primário, enrolamento do lado secundário. Se vocês notarem, né, nesse exemplo aí, do lado primário, eu tenho menos bobinas, né, do que do lado secundário. O lado secundário apresenta mais bobinas. E o número de bobinas, né, ela é proporcional, tá, à tensão naquele enrolamento. Então, se eu tenho um transformador desse tipo aqui, e se eu analisar as tensões nos terminais dessas bobinas, né, como o secundário tem mais bobinas, então a tensão no secundário vai ser maior do que a tensão no primário. Então, só olhando essa imagem, né, se eu alimentar meu primário, né, então no secundário eu vou ler uma tensão maior. Ou seja, esse transformador aí, ele estaria funcionando como um transformador elevador, tá? Por quê? Porque eu tenho mais bobinas do lado do secundário, né, não é? Na saída. Então, já dá para dar uma ideia de que essa relação entre as tensões do primário e do secundário tem a ver com o número de bobinas, né? Tanto do primário quanto do secundário. E como que é essa relação? A gente viu lá da lei de Faraday, né, que o quê? Que a tensão induzida nessas bobinas depende da variação do fluxo, né? Aparece aí o dφdt. E ela também é proporcional à quantidade de bobinas, né? Então, a tensão nesse pacote de bobinas vai ser N dφdt. Então, o fluxo é o mesmo para as duas bobinas, né? Está representado aqui V1 em função do fluxo 1, V2 em função do fluxo 2, mas como a gente está lidando com esse transformador, que o fluxo é o mesmo que passa dentro das duas bobinas, tá? Então, só para a gente ter uma relação aí, a gente vai fazer uma divisão entre essas duas equações, tá? Vou dividir a equação de V1 pela equação de V2. Quando a gente fizer isso, a gente sabe que o fluxo 1 é igual ao fluxo 2. Se o fluxo 1 é igual ao fluxo 2, então a derivada do fluxo 1 também vai ser igual à derivada do fluxo 2, tá? Isso vai nos dar uma relação, né, de transformação, que é esse N, que ele vai ser dado por tensão no secundário sobre tensão no primário, tá? A gente sempre considera a relação de transformação N como sendo secundário sobre primário, tá? Ou tensão no secundário sobre tensão no primário, como também número de bobinas do secundário sobre o número de bobinas do primário. Tanto faz a relação da tensão ou a relação do número de voltas, tá? Do primário no secundário, né? Partindo de qualquer um dos dois pontos, nós vamos ter o valor de N, que é o valor da relação de transformação. Bom, uma característica dos transformadores, né, sobretudo os transformadores ideais, né, então a potência ela é conservada ao longo do transformador, ou seja, a potência no primário
ela é igual à potência no secundário. Isso vale para qualquer tipo de potência, tá? Mas vamos pensar, né, na potência mais geral, certo? Mas vale para potência ativa, potência reativa, potência aparente, potência complexa, né? Isso vai valer sim. Bom, e partindo disso, né, vou partir do conceito mais amplo de potência, né, pode pensar na potência instantânea, a gente tem que tensão vezes corrente do primário vai ser igual a tensão vezes corrente do secundário, né, já que o transformador, né, conserva essa potência. Fazendo isso, né, a gente tem que o V2 sobre V1, a tensão no secundário sobre a tensão no primário, né, é igual a I1 sobre I2. Só que eu já sei que V2 sobre V1 é o valor da minha relação de transformação N. Então, eu estou mostrando aqui que eu também posso encontrar a minha relação de transformação a partir das correntes que passam nas bobinas do primário e do secundário, tá? I1 é a corrente que passa na bobina do primário e 2 é a corrente que passa na bobina do secundário. Certo? Então, aqui, só para a gente deixar mais claro, nós sempre vamos representar no transformador a relação de transformação 1 para N. Ou seja, para cada bobina que eu tenho no primário, eu tenho N bobinas no secundário, tá? Então, aqui eu estou explicando quais são esses parâmetros, né? Ó, V1 é a tensão nos terminais da bobina do primário, V2 é a tensão nos terminais da bobina do secundário, I1 é a corrente que passa pela bobina do primário e I2 pela bobina do secundário, tá? Só para deixar organizado, então, a nossa relação de transformação N, ela é dada N2 sobre N1, tá? Em função da tensão, V2 sobre V1. E em função da corrente, I1 sobre I2. Certo? Que a gente acabou de ver ainda há pouco. E só para fazer uma exemplificação em relação à potência complexa, né, que realmente há a conservação de potência, né, então a gente tem o seguinte, que no primário, se a minha potência complexa é S1, é VI conjugado, né, os fasores de tensão e corrente, né, o de corrente conjugado. Se eu fizer a minha transformação, né, eu sei que V2 sobre V1 é igual a N. Então, se eu escrever V1, né, V1 vale V2 sobre N. E se eu escrever o I1, né, ele vale N e 2, porque o I2, o I1 sobre I2, que é igual a N, tá? Então, a gente organizando isso aqui, esse N vai sumir com esse, né? Como ele é um valor, um número real, ele não é um fasor, então ele não é afetado pelo conjugado, então ele pode sair tranquilamente. Eu vou cancelar esse N, né, do numerador com o denominador, e isso vai me dar o V2 e 2 conjugado, que é justamente a potência que eu tenho no secundário, tá? Então, só para mostrar que com essas relações de transformação, a minha potência do primário, ela é igual à minha potência do secundário. Bom, e em relação considerando a relação de transformação, como a gente viu que eu tenho 1 para N, é assim que a gente vai encarar essa relação de transformação, então, para cada bobina do primário, eu tenho N bobinas no secundário. Então, se esse N for igual a 1, quer dizer que eu tenho 1 para 1, né? Ou seja, para cada bobina no primário, eu tenho uma bobina no secundário. Esse transformador não está nem elevando, nem baixando a tensão. Então, ele é um transformador somente de isolamento, né? Ele vai permitir o desacoplamento elétrico entre o lado primário e o lado secundário. Já se a gente tem esse N maior que 1, ou seja, 1 para N, o N sendo maior que 1, então para cada bobina no primário, eu vou ter um N maior do que 1 no secundário. Vou ter mais de uma bobina no secundário. Então, eu tenho mais bobinas no secundário. Isso caracteriza um transformador elevador. Já se eu tiver um N menor do que 1, tá? Quer dizer, quando eu digo que é a relação de transformação, né, tá, é 1 para N, então para cada bobina no primário, eu vou ter um valor menor do que 1 no secundário, ou seja, eu tenho menos bobinas no secundário do que no primário. Então, isso aí caracteriza um transformador abaixador. Bom, em relação às impedâncias de entrada e de saída, né? A minha impedância de entrada, que é a impedância, né, vista do lado, né, primário, a gente pode simplesmente, né, dizer que o Z1 é V1 sobre I1, tá? V1, a tensão na bobina do lado primário e uma corrente que passa por essa mesma bobina. Já na saída no secundário, né, a impedância de carga, né, que a gente pode chamar assim, né, ZL ou Z2, ela é dada pela tensão nas no pacote, né, de bobinas do secundário, dividido pela corrente I2, tá? Que é a corrente que passa na bobina do secundário. Então, é assim que a gente vai escrever, né, a impedância do primário e a impedância do secundário. Mas por que eu estou chamando a atenção para essa relação aí, né, da equação da impedância no primário, da impedância no secundário?
Se por um acaso a gente tem que a impedância no primário é V1 sobre 1, né, como a gente acabou de ver, se eu usar as minhas relações de transformação, né, V1 escrever como sendo V2 sobre N e o I1 escrevendo como sendo N e 2, né, então isso aí vai fazer com que eu escreva a minha impedância do primário em função da minha impedância do secundário. Né? Então, eu tenho que o Z1 é Z2 sobre N ao quadrado, onde Z1 é a impedância do lado primário e Z2 a impedância do lado secundário. É bem comum a gente usar essa nomenclatura, né? 1 para primário e 2 para secundário, tá? Só organizando aqui, eu posso dizer que o Z2 é N ao quadrado, né? Vezes Z, certo? Bom, então, tendo essas relações, então eu quero que vocês tenham em mente o quê? Que eu posso usar a relação de transformação para relacionar tensão do secundário com tensão do primário, corrente do secundário com corrente do primário e impedância do secundário com a impedância do primário, tá? Então, V2 sobre V1 é igual a N, I1 sobre I2 também é igual a N, e Z2 sobre Z1 é igual a N ao quadrado, certo? Então, essas relações, elas vão ser importantes para que a gente consiga trabalhar com o transformador considerando que ele tem só uma malha. Ou seja, eu vou refletir tudo que está no primário para o lado secundário ou o contrário, tudo que está no secundário para o lado primário, tá? Como é que a gente vai fazer isso, né? Só para tentar exemplificar, né? Aqui eu tenho um transformador, tá? Aqui eu tenho um lado primário, aqui eu tenho um lado secundário, a relação de transformação é 1 para N, certo? V1 aqui é a tensão do lado primário, V2 tensão do lado secundário, Z1 é a minha impedância, né, do primário, Z2 é a minha impedância lá no secundário, e eu tenho duas fontes de tensão, VS1 e VS2, tá? VS1 no primário, VS2 no secundário. Se eu for resolver esse circuito, né, onde, né, tem esse transformador, eu consigo resolver usando as relações de transformação, I1 com I2, V1 com V2, consigo sim, tá? Mas ele dá mais trabalho. O que fica mais simples? Fica mais simples se eu tentar transformar esse transformador aí em uma única malha, se eu tentar migrar para uma única malha. Como é que seria isso? Né? É justamente o que a gente chama de refletir, de reflexão do primário no secundário ou do secundário no primário. Né? Por exemplo, eu posso escrever, né, do lado primário, esse VS1, esse valor dessa fonte, ele vale um determinado valor. Mas se eu representar, né, essa fonte de tensão VS1, se eu colocá-la bem aqui no secundário, né, eu posso fazer isso, por quê? Porque a tensão do primário relacionada à tensão do secundário, eu sei qual é, eu sei como fazer essa relação. Então, eu posso escrever VS1 desse lado aqui, do lado secundário, como sendo, usando a relação que eu conheço, tá? Então, usando um valor equivalente. Mesma ideia para impedância. Essa impedância Z1 eu também consigo escrever do lado secundário, tá? E o contrário também é verdadeiro. Eu também consigo escrever essa impedância Z2, que está lá no secundário, escrever no primário, assim como a fonte de tensão, tá? Lá do secundário no primário, né? E por que eu preciso fazer isso, né? Na verdade, assim, é como eu falei, facilita, né? Algumas contas, algumas análises. Se a gente transformar, ao invés de trabalhar com essas duas malhas aí, né? O lado primário e o lado secundário, eu usar uma única malha, tá? E como é que a gente vai fazer isso, né? Então, vamos pensar primeiro que a gente vai transformar tudo, né? Vai passar tudo para o lado primário. Então, o que eu quero fazer? Aqui eu tenho no primário VS1 e Z1. Eles já estão aí quietinhos no primário, vão ficar aí, não vou mexer com eles. Mas o que eu quero fazer? Eu quero pegar Z2 e escrever lá no lado primário. E pegar VS2 e escrever também do lado primário. Ou seja, aqui eu só tenho esses dois elementos, né? Mas se eu tivesse mais elementos, eu poderia passar todos os elementos, né, para o outro lado, tá? Tanto eu posso passar do secundário para o primário, como eu também posso passar do primário para o secundário, tá? Nesse primeiro exemplo, eu vou mostrar como que a gente vai refletir o secundário no primário. E a gente deve lembrar das relações, daquelas equações importantes, né? Da relação de transformação. Como é que eu vou fazer com que essa impedância, por exemplo, Z2, venha para o primário? Eu vou usar aquela relação. Eu sei que Z2 sobre Z1 é igual a N ao quadrado. E como é que eu vou passar essa fonte de tensão? Como é que eu relaciono tensão através do transformador? V2 sobre V1 é igual a N, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar, né? Eu vou querer tirar essa parte que tem um transformador e eu quero inserir
uma única malha, ou seja, VS1 e Z1 já estavam no primário, então eles se mantêm aqui, tá? E eu preciso transportar o Z2 e o VS2 para o primário. Como é que eu faço isso? Lembre da relação de transformação, V2 sobre V1, né, é igual a N. V2 é a tensão que está lá no secundário, ou seja, VS2 é como se fosse o meu V2. E quanto equivale esse VS2 escrito lá no primário? Quanto é que é o equivalente dele V1? Então, nesse caso, o V1 vai ficar VS2 sobre N, tá? Mesma lógica, né? Usando a equação Z2 sobre Z1 é igual a N ao quadrado, né? Eu acho aí quem é a minha impedância Z2, só que refletida, representada lá no primário. Então, aqui, ó, eu fico com a única malha e consigo resolver aqui normalmente, tá? E qual a corrente que vai circular aqui? É a corrente I1. Eu não estou no primário, eu não refleti tudo para o primário, então a corrente que circula aqui é a corrente do primário, que é a corrente I1, certo? E se eu quisesse refletir tudo para o secundário? Aqui eu já tenho a impedância Z2, eu tenho a minha fonte VS2, já estão no secundário, então não vou mexer com elas, mas se eu quero escrever tudo do lado secundário, eu vou pegar essa impedância Z1 e vou transportar para o secundário, assim como vou transportar essa fonte de tensão VS1 também para o secundário, tá? O que é que eu vou fazer? Né? Eu quero eliminar essa parte que tem o transformador e quero inserir aqui, ó, a minha impedância Z1, só que o equivalente dela lá no secundário, e a minha fonte de tensão VS1, só que o equivalente dela lá no secundário. E como é que eu descubro esses valores? De novo, usando a relação de transformação. Eu sei que V2 sobre V1 é igual a N. Então, V1 é o meu VS1 no primário. V2 é justamente o que eu quero encontrar, que é o VS1 lá no secundário. Que nesse caso aqui vai dar NVS1, tá? E esse aqui é o valor da impedância, né? Z1 lá do primário, só que refletida, né, no secundário. E qual é a corrente que circula aqui nessa malha? É justamente a corrente I2. Eu não estou no secundário, então prevalece aqui a corrente do secundário. Essa corrente não é alterada, tá? Então, assim a gente consegue facilitar algumas contas, né, quando a gente reflete esses circuitos, né, ou no primário ou no secundário, tá? E como é que eu sei qual refletir, né? Primeiro, depende de que parâmetros você quer analisar, você quer encontrar, e também depende de que elementos a gente tem em um ou em outro, né? Se eu tenho um monte de elementos no secundário e só tenho uma fonte, por exemplo, uma impedância no primário, então é melhor que eu transforme tudo para o secundário, que eu tenho onde eu tenho mais elementos, né? Porque uma vez eu passando tudo para o secundário e encontrando a corrente do secundário, eu uso a relação de transformação de novo e acho a corrente no primário. Posso voltar para o meu circuito original e encontrar o parâmetro que eu tenha interesse. Eu trago para vocês dois exemplos, tá? O primeiro deles é mais simples, né? Para a gente tentar fixar esses conceitos, as equações, tá? Em que envolvem a relação de transformação. Bom, nesse primeiro exemplo, né? Eu digo que a relação de transformação, ela segue a razão, né, 2.400 volts no primário para 120 volts no secundário e apresenta 50 voltas no secundário. E a potência aparente, né, ela é fornecida, tá? Aí eu pergunto, qual é a relação de transformação N, o número de voltas no primário e as correntes do primário e do secundário, tá? Bom, primeiro a nossa relação de transformação. Aqui a gente vai encontrar de uma forma direta, né? Aqui são os nossos dados, né? E eu sei que a relação de transformação é dada por V2 sobre V1. Então, o problema já fornece que a nossa tensão no secundário é 120 volts, no primário 2.400 volts. Então, aqui a gente tem de uma forma direta, tá? Então, ó, vale 0,05, né? Essa é a relação de transformação. É adimensional, porque é volt sobre volt, ou volta sobre volta, tá? A letra B, né, eu quero encontrar o número de voltas no primário. Então, eu sei que essa relação de transformação, tá, ela é dada por V2 sobre V1, mas ela também é dada pela relação de espiras, N2 por N1, ou seja, número de voltas do secundário sobre número de voltas do primário. Então, aqui eu posso ter de uma forma direta, ou substituo aqui o N que nós já encontramos, ou posso substituir as tensões aqui, né, que foi o que eu fiz. V2 é 120, V1 é 2.400, o N2 é 50, então o número de voltas no primário, né, vai nos dar 1.000 voltas. Aí sim eu tenho unidade, né, porque aqui é o número de bobinas, tá? E na letra C, eu quero saber quais são as correntes, tanto do primário quanto do secundário.
né? Então, a gente sabe, né, que é uma característica do transformador a conservação de potências. Então, a potência no primário ela é igual à potência no secundário, ou seja, V1 e 1 é igual a V2 e 2, né? Então, para encontrar primeiro a potência, a corrente no primário, eu vou usar essa primeira parte dessa equação. S é igual a V1 vezes I1. Então, eu sei que o I1 é o S, que é 9.600, dividido pela tensão do primário, que é 2.400. Isso nos dá uma corrente no primário de 4 amperes. Ou eu posso usar essa mesma relação para achar I2, ou eu posso partir da relação de transformação, né? Já que N é I1 sobre I2. Como eu acabei de achar o I1 e eu conheço o N, né? Eu sei que o meu I2, ele vai ficar 80 amperes. Certo? Então, a gente acha aí só manipulando as equações, essas relações aí entre tensão e corrente primária e secundária, tá? Esse segundo exemplo, a gente já vai precisar, né, resolver e usar aquele conceito de reflexão no primário ou no secundário, né? Então, o objetivo aqui é encontrar a tensão V0, que é a tensão em cima desse resistor aqui no secundário, certo? Bom, esse transformador, ele apresenta uma relação de transformação de 1 para 2, tá? Eu tenho aqui uma fonte de tensão no primário, tenho essa impedância aqui no primário também. Então, para encontrar essa tensão V0, eu tenho mais de uma forma de fazer, né? Eu poderia transformar tudo para o secundário, essa fonte de tensão refletir no secundário, essas impedâncias aqui refletir no secundário também, porque aí a tensão que eu achar aqui V0, né, eu poderia achar a corrente, eu fazer o divisor de tensão e encontraria aqui essa tensão V0 em cima do resistor de 20 ohms, tá? Mas eu poderia fazer também, que é o que eu vou fazer, eu vou refletir tudo no primário, né? Porque eu achei mais fácil para refletir, porque eu só tenho um elemento, né? Então, eu vou refletir essa resistência de 20 ohms no primário, para o primário, tá? Vou achar a corrente 1 e depois, com a corrente 1, eu vou usar a relação de transformação, né? E achar a corrente 2. Com o I2, eu uso a lei de Ohm e acho o V0, tá? Esse é o procedimento que eu vou adotar, mas para a gente treinar mesmo, né? Mas cada um fica livre para fazer da forma que achar mais conveniente. Bom, refletindo aqui o primeiro passo, né, o resistor de 20 ohms no primário, né, porque foi a escolha que eu fiz, né, eu optei fazer dessa forma, pegar aquele resistor de 20 ohms, né, que está lá no secundário e passar para o primário. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a relação das impedâncias com a relação de transformação, né, que me diz Z2 sobre Z1 é igual a N ao quadrado. Z2 é a impedância no secundário, Z1 é o seu equivalente lá no primário. Então, se eu conheço o 20 que eu chamei de ZL, tá? Sempre que eu usar o linha, né, o Z', quer dizer que ele está refletido do outro lado. Então, se o ZL está no secundário, o Z' quer dizer que ele está no primário. Se eu tenho um Z no primário, se eu chamo de Z', então, esse Z' vai ser aqui refletida lá no secundário, tá? Então, depende de onde está. O linha sempre vai ser o oposto, é a nomenclatura que eu gosto de usar. Então, ó, ZL é essa impedância de 20 ohms lá no secundário e o ZL', então, vai ser essa impedância lá no primário. O equivalente dela refletido no primário. Bom, então, fazendo isso, né, eu sei que no secundário ela vale 20 ohms, então, quanto é que ela vale lá no primário, né? Eu sei que a minha relação de transformação, meu N é 2, né? Então, esse ZL' vai nos dar 5 ohms, certo? Bom, então já encontrei aí a minha impedância refletida no primário, né? Vou ficar com esse circuito aqui lá no primário, né? Onde ZL', a gente acabou de encontrar, vale 5 ohms. O que eu vou fazer agora, né, é encontrar essa corrente I1. Eu tenho mais de uma forma aqui, de novo, mesmo refletindo para o primário, mais de uma forma de resolver. Por quê? O que eu quero encontrar é a tensão V0 sobre esse resistor aqui, certo? A tensão aqui em cima, né, se eu encontrar do jeito que está aqui, a tensão em cima dessa impedância ZL', né, vai ser a tensão V0 que eu quero achar, que é a minha resposta final? Não, porque o meu V0, né, a resposta final que eu quero é a tensão em cima do resistor, só que lá no secundário. Aqui o resistor veio para o primário, então a tensão aqui em cima também sofre a influência da relação de transformação. Eu poderia usar essa tensão para encontrar o V0? Poderia sim. Se eu achasse essa tensão em cima desse resistor aqui, ZL', eu ia achar aqui o que eu posso chamar de V0', né? Aí eu ia usar a relação de transformação, V2 sobre V1 igual a N, e acharia o equivalente desse V0' lá no secundário, que é justamente o V0 que eu quero encontrar, tá? Independente do caminho que eu escolher, a resposta final deve ser a mesma, tá bom?
Mas eu optei aqui por encontrar primeiro a corrente 1, depois I2 e depois o V0, tá? Então, para encontrar essa corrente 1, basta que eu use aqui a lei de Ohm, né? O que eu vou fazer, né? Eu vou usar a lei de Ohm, onde V é a minha tensão da fonte, o Z vai ser a impedância, a soma, né, dos três aqui, e o I é a corrente 1, né? Então, aqui eu tenho 4 menos J6, mais o ZL' que a gente já achou que vale 5, né? 5 ohms. Então, quando eu substituir aqui, isso vai me dar um I1, né? De 11,09, fase 33,69 graus, ampere. Tá? Então, achei minha corrente 1, que é a minha corrente do primário, né? Então, é a corrente que circula desse lado esquerdo aqui. Aí, como é que eu quero achar V0? Eu vou primeiro achar o I2, que é a corrente equivalente lá no secundário, tá? E como é que eu acho I2? Pela relação de transformação. Eu sei que o N é I1 sobre I2. Como eu já achei o I1, né? O I2, ele vai ser o I1 dividido por 2, que isso vai nos dar 5,54, fase 33,69 graus ampere. Achando o I2, aqui é só usar a lei de Ohm para achar o V0, né? Então, eu tenho que o V igual ao ZI, o Z é 20, o I é o I2, que a gente acabou de encontrar, tá aqui o valor dele, né? Isso vai nos dar um V0, né, de 110,9, fase 33,69 graus, volts, tá? Bom, então, eram esses exemplos que eu queria mostrar para vocês, né? Espero que tenha ficado claro, né, o conceito de transformador monofásico ideal, né? Então, até a próxima. Tchau, tchau.